Conversando com Deus, Livro 2, Capítulo 3. Então, retrocedendo e resumindo o que o Senhor está me dizendo, parece que eu cheguei a estes pontos principais. A vida é um processo contínuo de criação. Um segredo de todos os mestres é parar de mudar de ideia, continuar a escolher a mesma coisa. Não aceitar um não como resposta. Nós fazemos acontecer o que pensamos, sentimos e dizemos. A vida pode ser um processo de criação ou reação. A alma cria, a mente reage. A alma compreende o que a mente não pode conceber. Pare de tentar descobrir o que é melhor para você, como pode lucrar mais, perder menos, conseguir o que quer e comece a agir de acordo com o que parece ser quem você é. Seus sentimentos são a sua verdade. O que é melhor para você é a sua verdade. Pensamentos não são sentimentos, mas ideias de como você deveria se sentir. Quando os pensamentos e sentimentos se confundem, fica difícil enxergar a verdade, e ela é esquecida. Para voltar aos seus sentimentos, saia da sua mente e caia em si. Quando você conhecer a sua verdade, viva. Os sentimentos negativos não são sentimentos, mas pensamentos a respeito de alguma coisa, baseados sempre em sua experiência anterior ou na experiência de outras pessoas. A experiência anterior não é um indicador da verdade, porque a verdade pura é criada aqui e agora, não representada. Para mudar a sua reação a alguma coisa, permaneça no presente, isto é, no momento presente, o momento que lhe foi concedido e era o que era antes de você pensar nele. Em outras palavras, esteja aqui agora, não no passado ou no futuro. O passado e o futuro só podem existir no pensamento. O momento presente é a única realidade. Permaneça nele. Procure e encontrará. Faça o que for preciso para manter a sua conexão com Deus, a divindade, a verdade. Não deixe de lado práticas, preces, rituais, meditações, leituras, escritos, o que quer que funcione, para você ficar em contato com tudo que é. Como eu estou indo até agora? Muito bem, você entendeu, mas consegue viver isso? Vou tentar. Ótimo. Sim. Agora podemos voltar ao ponto de partida? Fale-me sobre o tempo. Não há um tempo como o presente. Estou certo de que já ouviu isso, mas não compreendia. Agora compreende. Não há um tempo além deste. Não há um momento além deste. Tudo o que há é o agora. E quanto a ontem e amanhã? São produtos da sua imaginação, construções da sua mente. Inexistem na realidade máxima. Tudo o que já ocorreu está ocorrendo e ocorrerá. Está ocorrendo agora. Eu não compreendo. E não pode compreender, não totalmente, mas pode começar a compreender. E tudo o que é preciso aqui é uma compreensão inicial. Então, apenas ouça. O tempo não é um contínuo, é um elemento de relatividade que existe verticalmente, não horizontalmente. Não pense nele como uma coisa da esquerda para a direita. A chamada linha de tempo, que parte do nascimento para a morte para cada indivíduo e, de algum ponto, finito para o universo. O tempo é uma coisa que vai para cima e para baixo. Pense nele como um fuso, representando o momento eterno do agora. Agora imagine folhas de papel no fuso, uma em cima da outra. Esses são os elementos do tempo. Cada elemento separado e distinto, e contudo existindo simultaneamente. Todos os papéis no fuso de uma vez, tanto quanto sempre haverá, tanto quanto sempre houve. Há apenas um momento, o momento eterno do agora. É agora que tudo está acontecendo. E eu sou glorificado. Não existe espera para a glória de Deus. Eu fiz isso assim porque simplesmente não podia esperar. Estava tão feliz em ser quem sou que não podia esperar para manifestá-lo em minha realidade. Então, pronto, aqui está, aqui e agora, em sua totalidade. Isso não tem início e tampouco fim. A totalidade de tudo apenas é. Dentro do está a sua experiência e o seu maior segredo. Você pode mover-se na consciência dentro do para qualquer tempo ou lugar que escolher.
Quer dizer que podemos viajar através do tempo? Sim, e muitos de vocês viajaram. Na verdade, todos vocês viajaram e viajam rotineiramente, em geral no que chamam de seu estado de sonho. A maioria de vocês não tem consciência disso, não pode conservá-la, mas a energia gruda em você como cola e às vezes há resíduo suficiente para outras pessoas, sensíveis a essa energia, dizerem coisas sobre seu passado ou futuro. Elas sentem ou leem esse resíduo e você as chama de videntes ou médiums. Às vezes há resíduo suficiente para até mesmo você, em sua consciência limitada, dizer: estive aqui antes. Todo o seu ser subitamente se agita com a sensação de que tudo isso foi feito antes. Déjà vu. Sim, ou quando você conhece uma pessoa, aquela sensação maravilhosa de que a conhece há muito tempo, uma eternidade. Essa é uma sensação espetacular e esse é um sentimento verdadeiro. Você conhece essa alma há uma eternidade. A eternidade é uma coisa do momento atual. Então você frequentemente olhou para cima ou para baixo de seu pedaço de papel no fuso e viu todos os outros pedaços e se viu lá, porque uma parte sua está em todas as partes. Como isso é possível? Eu lhe digo que você sempre esteve, está e estará. Nunca houve um tempo em que não esteve e nunca haverá. Mas espere, e quanto ao conceito de almas velhas? Algumas almas são mais velhas do que outras? Nada é mais velho do que nada. Eu criei tudo de uma vez, e tudo existe agora. A experiência de mais velho e mais jovem, a qual você se refere, tem que ver com os níveis de consciência de uma determinada alma ou aspecto do ser. Todos vocês são aspectos do ser, simplesmente partes do que é. Cada parte tem a consciência do todo. Cada elemento leva a sua marca. A consciência é a experiência dessa consciência sendo despertada. O aspecto individual do todo toma consciência de si mesmo, torna-se literalmente consciente de si mesmo. Então, pouco a pouco, toma consciência dos outros e a seguir do fato de que não há outros. Esse todo é um. Finalmente toma consciência de mim, do meu eu grandioso. Puxa vida, o Senhor realmente gosta de si mesmo, não é? Você não gosta? Sim, sim. Acho o Senhor ótimo. Eu concordo. E eu acho que você é ótimo. Esse é o único ponto em que você e eu discordamos. Você não se acha ótimo. Como posso me achar quando vejo todos os meus lados fracos e os meus erros, todas as minhas imperfeições? Eu lhe digo que a imperfeição não existe. Eu gostaria que isso fosse verdade. E uma árvore não é menos perfeita do que uma planta nova. Uma criança pequena não é menos perfeita do que um adulto. É a perfeição em si, porque não pode fazer ou não conhece uma coisa. Isso não a torna de algum modo menos perfeita. Uma criança comete erros. Ela fica em pé, dá os primeiros passos, cai, fica em pé de novo, um pouco vacilantemente, agarrada à perna de sua mãe. Isso torna a criança imperfeita? Eu lhe digo que é justamente o oposto. Essa criança é a perfeição em si, totalmente adorável. Você também é. Mas a criança não fez nada de errado. Não desobedeceu, feriu outra pessoa ou a si mesma conscientemente. A criança não distingue certo de errado. Exatamente. Você também não. Mas eu distingo. Sei que é errado matar pessoas e que é certo amá-las. Sei que é errado ferir e certo curar, tornar as coisas melhores. Sei que é errado roubar, usar outra pessoa, ser desonesto. Eu poderia dar-lhe exemplos de quando essas coisas erradas estariam certas. O senhor está brincando comigo agora. De forma alguma, só estou sendo realista. Se o senhor está dizendo que há exceções a todas as regras, então eu concordo. Se houver exceções a uma regra, então isso não será uma regra. Está me dizendo que não é errado matar, ferir e roubar? Depende do que você está tentando fazer. Está bem, eu entendi. Mas isso não torna essas coisas boas. Às vezes é preciso fazer coisas ruins para atingir um bom fim. O que então não as torna ruins, não é? São apenas meios de atingir o fim. Está dizendo que o fim justifica os meios? O que você acha? Não, definitivamente não. Que seja, não percebe o que você está fazendo aqui? Está criando as regras enquanto prossegue e não percebe outra coisa. Está perfeitamente certo. É o que deveria estar fazendo. Toda a vida é um processo de decidir quem você é e de depois experimentá-lo.
À medida que você vai ampliando a sua visão, cria novas regras para incluí-la. À medida que vai ampliando a sua ideia sobre seu eu, cria novos fazer e não fazer, sims e nãos para incluí-la. Esses são os limites para conter algo que não pode ser contido. Você não pode conter a si mesmo, porque é tão ilimitado quanto o universo. Contudo, pode criar um conceito sobre o seu eu ilimitado, imaginando e depois aceitando limites. Em certo sentido, esse é o único modo de conhecer-se como algo em particular. O que é infinito é infinito. O que é ilimitado é ilimitado. Não pode existir em alguma parte, porque está em toda parte. Se está em toda parte, não está em um lugar em particular. Deus está em toda parte. Portanto, não está em um lugar em particular, porque para estar em um lugar em particular, teria de não estar em outro, o que não é possível para ele. Há apenas uma coisa que não é possível para Deus: não ser Deus. Ele não pode não ser, tampouco pode não ser como ele mesmo. Não pode perder a sua qualidade divina. Eu estou em toda parte. Isso é tudo. E como eu estou em toda parte, não estou em um lugar em particular. E se não estou, onde estou? Aqui, agora. Eu adorei isso. O Senhor disse a mesma coisa no primeiro livro, mas eu adorei ouvir. Então continue. Você é muito gentil. E entende isso melhor agora? Percebe como criou suas ideias de certo e errado apenas para definir quem você é? Percebe que sem essas definições, esses limites, você não é coisa alguma? E percebe que, como eu, fica mudando os limites quando muda as suas ideias de quem você é? Bem, eu entendo o que o senhor está dizendo, mas não parece que mudei muito os limites. Meus próprios limites pessoais. Para mim sempre foi errado matar, roubar e ferir outra pessoa. Os conceitos mais amplos pelos quais nos governamos existem desde o início dos tempos e a maioria dos seres humanos os aprova. Então, por que vocês têm guerras? Porque sempre há alguns que descumprem as regras. Há uma maçã podre em todo cesto. O que eu vou lhe dizer agora, e nas passagens que seguem, pode ser muito difícil de ser compreendido e aceito por algumas pessoas. Irá contra muito do que é considerado verdade em seu sistema de pensamento atual. Contudo, não posso deixá-lo continuar a ter essas ideias se for para este diálogo lhe ser útil. Então devemos agora, neste segundo livro, examinar alguns desses conceitos imediatamente. Mas isso será um pouco assustador. Está pronto? Acho que sim. Obrigado pelo aviso. O que o senhor vai me dizer que é tão dramático ou difícil de compreender ou aceitar? Eu lhe direi que não há maçã podres. Só há pessoas que discordam de seu ponto de vista a respeito das coisas, que constroem um modelo diferente do mundo. Eu lhe direi que não existem pessoas que fazem coisas inadequadas, dados os seus modelos do mundo. Mas então os modelos delas estão totalmente confusos. Eu sei o que é certo e errado, e o fato de outras pessoas não saberem não me torna maluco. Elas é que são malucas. Eu lamento dizer que é exatamente essa atitude que dá início às guerras. Eu sei, fiz isso de propósito. Estava apenas repetindo o que ouvi muitas pessoas dizerem. Mas como responder a pessoas assim? O que poderia dizer? Você poderia dizer-lhes que as ideias das pessoas de certo e errado mudam, e têm mudado. Repetidamente, de cultura para cultura, época para época, religião para religião, lugar para lugar, até mesmo de família para família e de pessoa para pessoa. Poderia salientar que o que muitas pessoas consideravam certo em uma época, como, por exemplo, queimar pessoas na fogueira pelo que era considerado bruxaria, é considerado errado hoje. Poderia dizer-lhes que uma definição de certo e errado é uma definição estabelecida não só pela época, como também pela simples geografia. Poderia fazê-las notar que algumas atividades em seu planeta, como por exemplo a prostituição, são ilegais em um lugar e legais em outro, a apenas alguns quilômetros dali. E, portanto, se uma pessoa é julgada como tendo feito algo errado, não é uma questão do que ela realmente fez, mas de onde fez. Agora, eu vou repetir algo que disse no livro 1, e que sei que foi muito difícil para alguns compreender. Hitler foi para o céu. Eu não estou certo de que as pessoas estão prontas para isso. O objetivo deste livro, e de todos os livros na trilogia que estamos criando, é criar a qualidade de estar pronto para um novo modelo, uma nova compreensão, uma visão mais ampla e uma ideia mais nobre. Bem, vou ter de fazer aqui as perguntas que sei que muitas pessoas estam querendo fazer. Como um homem como Hitler poderia ter ido para o céu? Todas as religiões do mundo, eu diria que todas, o declararam condenado diretamente ao inferno.
Em primeiro lugar, ele não poderia ter ido para o inferno porque o inferno não existe. Portanto, só resta um lugar para o qual poderia ter ido. Mas essa não é a questão. A verdadeira questão é se os atos de Hitler foram errados. Contudo, eu disse repetidamente que não há certo ou errado no universo. Uma coisa não é intrinsecamente certa ou errada, simplesmente é. A sua ideia de que Hitler foi um monstro se baseia no fato de que ele ordenou a morte de milhões de pessoas, correto? Obviamente, sim. E se eu lhe dissesse que o que chama de morte é a melhor coisa que poderia acontecer a alguém? Eu acharia difícil aceitar isso. Você acha que a vida na Terra é melhor do que a vida no céu? Eu lhe digo que no momento da sua morte você sentirá a maior liberdade, a maior paz, a maior alegria e o maior amor que já sentiu. Portanto, deveríamos punir a raposa por atirar o coelho no canteiro? O senhor está ignorando o fato de que não importa o quanto a vida após a morte possa ser maravilhosa. Nossas vidas terrenas não deveriam ser abreviadas contra a nossa vontade. Viemos aqui para conseguir experimentar e aprender algo, e não é certo nossas vidas nos serem tiradas por um maníaco com ideias insanas. Em primeiro lugar, você não está aqui para aprender algo. Releia o livro 1. A vida não é uma escola. E seu objetivo aqui não é aprender, é relembrar. E, em geral, a vida é abreviada por muitas coisas. Um furacão, um terremoto. Isso é diferente. O senhor está falando sobre um ato de Deus. Todo evento é um ato de Deus. Você imagina que um evento poderia ocorrer se eu não quisesse? Acha que poderia erguer o seu dedo mindinho se eu escolhesse que não o ergueria? Você não pode fazer nada que eu me oponha. Contudo, vamos continuar a examinar juntos essa ideia de morte injusta. É errado uma vida ser abreviada por doença? Errado não é uma palavra que se aplica aqui. Essas são causas naturais, não é o mesmo que um ser humano como Hitler assassinar pessoas. E quanto a um acidente? Um estúpido acidente. É a mesma coisa. É uma infelicidade, uma tragédia, mas é a vontade de Deus. Nós não podemos examinar a mente de Deus e descobrir por que essas coisas acontecem. Não devemos tentar, porque a vontade de Deus é imutável e incompreensível. Tentar desvendar o mistério divino é ansiar por conhecimento além do nosso alcance. É pecaminoso. Como você sabe? Porque se Deus quisesse que nós compreendêssemos tudo, compreenderíamos. O fato de que não compreendemos, não podemos compreender, é a prova de que essa é a vontade de Deus. Eu entendo. O fato de que você não compreende isso é prova da vontade de Deus. O fato de que isso acontece não é prova da vontade de Deus. Eu acho que eu não sou muito bom em explicar algumas dessas coisas, mas sei em que acredito. Você acredita na vontade de Deus e em que Ele é todo-poderoso. Sim, exceto no que diz respeito a Hitler. O que aconteceu lá não foi a vontade de Deus. Não. Como isso é possível? Hitler contrariou a vontade de Deus. Como você acha que ele poderia contrariá-la se a minha vontade é toda poderosa? O senhor lhe permitiu contrariá-la? Se eu lhe permiti contrariá-la, então essa foi a minha vontade. Pareceria ser assim, mas que motivo o senhor teria? Não? Foi a sua vontade ele ter livre-arbítrio. Foi a vontade dele fazer o que fez. Você está chegando perto no que diz respeito a isso. Muito perto. É claro que está certo. Foi a minha vontade que Hitler tivesse livre-arbítrio e que todos vocês o tivessem. Mas não é a minha vontade que sejam eternamente punidos se não fizerem a escolha que eu quero que façam. Se esse fosse o caso, o quão livre eu teria tornado o seu arbítrio? Vocês são realmente livres para fazer o que querem se sabem que sofrerão indescritivelmente se não fizerem o que eu quero? Que tipo de arbítrio é esse? Isso não é uma questão de punição, é apenas uma lei natural, uma questão de consequências. Estou vendo que você aprendeu bem as lições teológicas que permitem me considerar um Deus vingativo, sem me tornar responsável por isso. Mas quem criou essas leis naturais? E se nós pudéssemos concordar em que eu as criei, porque as criaria e depois lhe daria o poder de descumpri-las? Se eu não quisesse que você fosse afetado por elas, se fosse a minha vontade que os meus seres maravilhosos nunca sofressem porque criaria a possibilidade disso ocorrer. E então por que eu continuaria a tentá-los, dia e noite, a descumprir as leis que criei? O Senhor não nos tenta. Quem nos tenta é o demônio. Lá vem você outra vez, eximindo-me das responsabilidades. Não percebe que o único modo de poder explicar a sua teologia é me considerar sem poderes? Que o único modo de as suas explicações fazerem sentido é as minhas não fazerem? Você realmente se sente bem com a ideia de um Deus que cria um ser cujo os atos não pode controlar? Eu não disse que o Senhor não pode controlar o demônio. Pode controlar tudo. É Deus.
Apenas escolhe não controlar. Permite que o demônio nos tente, procure conquistar as nossas almas. Mas por quê? Por que eu faria isso se desejo que vocês retornem para mim? Porque o Senhor quer que nos retornemos para o Senhor por vontade própria, não porque não há outra escolha. Criou o céu e o inferno para poder haver uma escolha, então poderíamos agir de acordo com a nossa vontade, não simplesmente seguir um caminho porque não há outro. Posso ver como você chegou a essa conclusão. Foi assim que eu apresentei isso em seu mundo. E então acha que é como deve ser no meu. Em sua realidade, o bem não pode existir sem o mal. Então você acredita que deve ser o mesmo na minha. Contudo, eu lhe digo que não há mal onde eu sou. E não existe demônio. Existe apenas a totalidade de tudo. A unicidade e a consciência, a experiência disso. Minha esfera é a esfera do absoluto, onde uma coisa não existe em relação à outra, mas independentemente de tudo. Meu é o lugar onde tudo que existe é amor. E nada que pensamos, dizemos ou fazemos na Terra tem consequências? Ah, sim. Olha ao seu redor. Eu quero dizer após a morte. Não existe morte. A vida continua eternamente. A vida é. Você simplesmente muda de forma. Está bem que seja depois que mudamos de forma. Depois que vocês mudam de forma, as consequências deixam de existir. Existe apenas conhecimento. As consequências são um elemento da relatividade. Não tem lugar no absoluto porque dependem do tempo linear e de eventos contínuos. Inexistem na esfera do absoluto. Nessa esfera só há paz, alegria e amor. Nela você finalmente tomará conhecimento das boas notícias, de que o seu demônio não existe, de que você é quem sempre pensou que era, bondade e amor. Sua ideia de que poderia ser algo mais veio de um mundo exterior insano, fazendo-o agir insanamente. Um mundo exterior de julgamento e condenação. Outras pessoas o julgaram e, a partir de seus julgamentos, você julgou a si mesmo. Agora você quer que Deus o julgue, e eu não o julgarei. E como você não consegue compreender um Deus que não age como os seres humanos agiriam, sente-se perdido. Sua teologia é sua tentativa de reencontrar-se. O Senhor diz que as nossas teologias são insanas, mas como pode uma teologia funcionar sem um sistema de recompensa e punição? Tudo depende do que você considera o objetivo da vida, e portanto da base da teologia. Se você acha que a vida existe como um teste, um período para pôr à prova as suas qualidades, verificar se você é digno, suas teologias começam a fazer sentido. Se você acha que a vida existe como uma oportunidade, um processo através do qual você descobre, relembra que é digno e sempre foi, suas teologias parecem insanas. Se você acha que Deus é egocêntrico, exige atenção, adoração, gratidão e afeição e o matará para consegui-lo, suas teologias começam a ser compreensíveis. Se você acha que Deus existe sem ego ou necessidades, mas é a fonte de todas as coisas, o centro de toda sabedoria e amor, suas teologias se desmoronam. Se você acha que Deus é vingativo, ciumento em seu amor, colérico em sua raiva, então suas teologias são perfeitas. Se você acha que Deus é pacífico, alegre em seu amor e é apaixonado em seu êxtase, então suas teologias são inúteis. Eu lhe digo que o objetivo da vida não é agradar Deus, é saber recriar quem você é. Ao fazer isso, você realmente agrada a Deus e também glorifica ela. Por que diz ela? O Senhor é feminino? Eu não sou ele ou ela. Ocasionalmente eu uso o pronome feminino para tirá-lo de seu pensamento paroquial. Se você achar que Deus é uma coisa, então achará que é outra. Isso seria um grande erro. Hitler foi para o céu por estes motivos. Não existe inferno, portanto não há outro lugar para ele ir. Seus atos foram o que você chamaria de erros, os atos de um ser não evoluído. E os erros não são puníveis com condenação, mas corrigíveis com uma chance de evolução. Os erros que Hitler cometeu não prejudicaram aqueles cujas mortes ele causou. Essas almas foram libertas de seu cativeiro terreno, como borboletas que saem de um casulo. As pessoas que foram deixadas para trás lamentam suas mortes apenas porque não sabem da alegria que essas almas tiveram. Quem já experimentou a morte nunca lamenta a morte de outra pessoa. Sua afirmação de que suas mortes foram prematuras e, portanto, de algum modo erradas, sugere que algo poderia acontecer no universo quando não deveria. Contudo, dado quem e o que eu sou, isso é impossível. Tudo o que ocorre no universo ocorre perfeitamente. Deus não cometeu um só erro em um espaço de tempo muito longo.
Quando você vê a perfeição total em tudo, não apenas nas coisas com que concorda, mas, e talvez especialmente, nas que discorda, atinge a mestria. É claro que eu sei de tudo isso, que foi visto no livro 1, mas achei que era importante para aqueles que não leram ter uma base para compreensão no início deste livro. É por esse motivo que eu o levei a essa série de perguntas e respostas. Mas agora, antes de continuarmos, gostaria de falar apenas um pouco mais sobre algumas das teologias muito complexas que nós, seres humanos, criamos. Por exemplo, na minha infância, aprendi que era um pecador, que todos os seres humanos eram pecadores, que não podíamos evitá-lo. Havíamos nascido assim, em pecado. Esse é um conceito interessante. Como alguém o fez acreditar nisso? Eles nos contaram a história de Adão e Eva. Disseram-nos, nos catecismos da 4ª, 5ª e 6ª séries, que, bem, talvez nós não tivéssemos pecado, e certamente os bebês não pecaram, mas Adão e Eva pecaram, e nós somos os seus descendentes, por isso herdamos a sua culpa, assim como as suas naturezas pecadoras. Veja bem, Adão e Eva comeram do fruto proibido, partilharam o conhecimento do bem e do mal, e portanto condenaram todos os seus herdeiros e descendentes à separação de Deus no nascimento. Todos nós nascemos com esse pecado original em nossas almas. Todos somos culpados. Creio que nos foi concedido livre-arbítrio para ver se faremos como Adão e Eva e desobedeceremos a Deus, ou se poderemos superar a nossa tendência natural e herdada a errar e fazer as coisas certas em vez de ceder às tentações do mundo. E se vocês errarem? O Senhor nos mandará para o inferno. Mandarei? Sim, a menos que nos arrependamos. Entendo. Se dissermos que nos arrependemos, realizarmos um perfeito ato de contrição, o Senhor nos salvará do inferno. Mas não de todo o sofrimento. Ainda teremos de ir para um purgatório durante um período para nos purificarmos de nossos pecados. Quanto tempo vocês terão de ficar no purgatório? Depende. Nós temos de ter os nossos pecados extintos pelo fogo. Posso lhe dizer que isso não é muito agradável. E quanto mais pecado tivermos, mais tempo demorará para extingui-los. Mais tempo ficaremos lá. Foi isso que me disseram. Eu compreendo. Mas pelo menos nós não iremos para o inferno, que é eterno. Por outro lado, se morrermos em pecado mortal, iremos diretamente para lá. Pecado mortal? O oposto do pecado venial. Se morrermos com o pecado venial em nossa alma, iremos apenas para o purgatório. O pecado mortal nos manda diretamente para o inferno. Você pode me dar um exemplo dessas várias categorias de pecados das quais lhe falaram? É claro. Os pecados mortais são sérios, como grandes crimes, delitos teológicos graves, coisas como assassinato, estupro, roubo. Os pecados veniais são um pouco menos importantes, delitos teológicos leves. Um pecado venial seria faltar à missa em um domingo, ou, antigamente, comer carne em uma sexta-feira. Espere um minuto. Esse seu Deus o mandaria para o purgatório se você comesse carne em uma sexta-feira? Sim, mas não manda mais, desde o início da década de 60. Mas se comêssemos carne em uma sexta-feira antes do início da década de 60, ai de nós. É mesmo? Sim. Bem, o que aconteceu no início da década de 60 que fez isso deixar de ser um pecado? O Papa disse que não era mais um pecado. Eu entendo. E esse seu Deus o obriga a ir à igreja aos domingos, sob pena de ser punido. Não ir à missa é um pecado, sim. Se não confessado e você morrer com esse pecado em sua alma, terá de ir para o purgatório. Mas, e quanto a uma criança, uma criancinha inocente que não conhece essas regras pelas quais Deus ama? Bem, se uma criança morrer antes de ser batizada na fé, vai para o limbo. Para onde? O limbo. Esse não é um lugar de punição, mas também não é o céu. O limbo. Lá você não pode ficar com Deus, mas pelo menos não tem de ir para o inferno. Mas por que essa bela e inocente criança não poderia ficar com Deus? Ela não fez nada de errado. Isso é verdade, mas a criança não foi batizada. Não importa o quanto os bebês são perfeitos e inocentes, ou o são as pessoas, eles têm de ser batizados para ir para o céu. Caso contrário, Deus não pode aceitá-los. É por isso que é importante batizar rapidamente os filhos logo após o nascimento. Quem lhe disse isso tudo? Deus, através da sua igreja. Que igreja? A Santa Igreja Católica Apostólica Romana, é claro. Essa é a igreja de Deus. De fato, se você é católico e frequenta outra igreja, isso também é um pecado. Eu pensei que era um pecado não ir à igreja. E também é um pecado ir à igreja errada. O que é uma igreja errada? Qualquer igreja que não seja católica romana. Você não pode ser batizado ou casar-se na igreja errada.
Nem mesmo pode frequentá-la. Eu sei disso porque quando eu era jovem quis ir com meus pais ao casamento de um amigo. Na verdade, fui convidado a conduzir os convidados a seus lugares, mas as freiras me disseram que não deveria aceitar o convite porque aquela era a igreja errada. Você lhes obedeceu? As freiras? Não. Imaginei que Deus, o Senhor, estaria na outra igreja com a mesma boa vontade com que estaria na minha. E então eu fui. Fiquei em pé no altar com meu smoking e me senti bem. Ótimo. Bem, agora vamos ver. Temos o céu, o inferno, o purgatório, o limbo, o pecado mortal e o venial. Falta alguma coisa? Bem, a confirmação, a comunhão, a confissão, o exorcismo e a extrema-unção. Ah, já chega! Os santos padroeiros e os dias santos de obrigação. Todos os dias são santos. Todos os minutos são sagrados. Este é o instante sagrado. Bem, sim, mas alguns dias são realmente santos. Os dias santos de obrigação. E nesses dias também temos de ir à igreja. Aqui vamos nós com os temos novamente. E o que acontece se vocês não forem? É um pecado. Então vocês vão para o inferno. Bem, você vai para o purgatório se morrer com esse pecado em sua alma. Por isso é bom confessar-se. Na verdade, o mais frequentemente possível. Algumas pessoas se confessam todas as semanas, outras até mesmo todos os dias. Assim podem purificar-se, manter-se puras para o caso de morrerem. Puxa vida, você fala sobre viver com um medo constante. Sim, veja bem, esse é o objetivo da religião. Incutir em nós temor a Deus. Então faremos as coisas direito e resistiremos às tentações. Mas e se você cometer um pecado entre as confissões e depois morrer em um acidente ou de alguma outra forma? Não tem problema. É só não entrar em pânico e fazer um perfeito ato de contrição. Ah, meu Deus, lamento sinceramente ter ofendido a vós. Está bem. Chega. Mas espere, essa é apenas uma das religiões do mundo. O Senhor não quer examinar algumas das outras? Não, já pintei o quadro. Bem, espero que as pessoas não achem que estou simplesmente ridicularizando as suas crenças. Você não está ridicularizando ninguém, apenas dizendo quais são essas crenças. É como o seu presidente americano, Harry Truman, costumava dizer. Dá duro neles, Harry, gritavam as pessoas. E Harry dizia, eu não dou duro neles, apenas cito-os diretamente e isso parece terrível.